Gente, vocês estão me escutando bem agora? Sim. Estão me escutando? Show de bola! Gente, o que eu vou falar aqui com vocês hoje? Primeiro eu vou parabenizar vocês de estarem aqui, né? Nós vamos começar o segundo semestre hoje, o bicho vai pegar. Tamo junto, tamo junto. Seguinte, como é que foi? Vocês estão preparados para iniciar um segundo semestre plenamente? Conta para mim. Estão preparados? Conta aí no chat, no áudio, conta aí. Vocês estão preparados? O que é isso, Amanda? Ah, não, Amanda, para. Tem que estar firme, né? Mas vai melhorar. Vai melhorar. Vocês vão ver que hoje vai melhorar. A partir de hoje, você vai sair dessa aula falando, meu Deus, estou pronto para o Enem. Estou preparado para o Enem. Vocês vão ver que vocês sabem tudo, gente. Vou mostrar para você que a matemática que envolve a química é super tranquilo. E aí, hoje, eu vou dar continuidade a um assunto que a Thalita estava falando com vocês essa semana. Ela estava falando de cálculos químicos. Aí o menino vai virar e vai falar, puta, sei nada disso, tá amarrado, tá sapecado, tá queimado. Mas vamos falar isso. Não, gente, calma, segura. Segure que hoje você vai sair daqui sabendo um pouco dessa matéria. Isso é uma promessa que eu estou fazendo para você. Você vai sair daqui sabendo um pouquinho a mais dessa matéria. Vai sair daqui hoje sem medo dessa matéria, porque ela não é difícil. Ela não é difícil. É como se você estivesse comprando uma bala no supermercado. Aí você compra uma bala de 5 centavos, mas ao invés de comprar uma, você compra duas. É matemática, olha. Aí, olha só, com dinheiro a gente sabe lidar, mas com a química a gente não sabe. Gente, é tudo a mesma coisa, gente. Tudo que você fizer aqui é algo que no seu dia a dia você consegue colocar em prática. Então, fazer um cálculo químico é como se você estivesse comprando uma bala, comprando um ovo, comprando pão, é como se você estivesse comprando alguma coisa. E aí a dica é massa das espécies. Nós vamos começar hoje com o bicho pegando. Massa das espécies. Então, anota aí, cálculo da massa das espécies. Que isso, professor? Como assim? Gente, aqui na química, cálculo da massa das espécies. E aí a gente calcula isso dando o resultado em U. Esse U, o que esse U significa, professor? Já está começando a falar grego. O que significa esse U? Esse U, ele significa unidade de massa atômica. Que isso, professor? Você tá falando comigo na linguagem que eu não conheço. Cláudio, o que é unidade de massa atômica? Pensa. Para nós, no dia a dia, nós estamos acostumados a lidar com gramas, quilograma, tonelada. Por exemplo, se eu virar para você e falar qual que é o peso de um saco de feijão, conta para mim. Você já deve ter pego uma e tal. Qual que é o peso? 1 quilo. 500 gramas. 1 quilo, tem de 500 gramas, tem de 1 quilo. Então, você tem noção disso, tá vendo? Você tem noção disso. É por isso que é magnífico esse negócio de unidade de medida, isso é magnífico. Por quê? Porque a gente tem noção. Por exemplo, sabe uma caixinha de leite? É mais ou menos 1 quilo também. Um saco de arroz, 5 quilos. Por que eu estou falando isso? Porque é coisas que têm a ver com o nosso dia a dia. A gente sabe medir as coisas assim, a gente lembra. Por quê? Porque tem a ver com o nosso dia a dia. Aí chega essa droga desse U, aí você fala, pelo amor de Deus, eu não sei nada, eu não vou aprender química nunca. Para com isso! Para! Esse U é a mesma coisa. Quando você fala gramas, quando você fala grama, quilograma, tonelada, isso é uma unidade que a gente usa para o dia a dia. O U é a unidade que a gente usa para coisas muito pequenininhas, gente. Coisas muito pequenininhas. Átomos são muito pequenos, a gente nem vê. A gente não consegue ver um átomo. A gente não consegue ver. Como a gente não consegue ver um átomo, não consegue uma molécula, não consegue, a gente tem que criar uma unidade diferente da nossa para identificar esse átomo, essa molécula. Então, a gente usa U. Então, olha que chique esse U. É muito simples. As regras do nosso mundo, de certa forma, também podem valer para o mundo quântico, o mundo das partículas, o mundo pequenininho.
Então, olha só, esse U é uma unidade de medida. A gente chama de unidade de massa atômica. E aí eu vou mostrar para você como que a gente calcula a massa de um agregado. Quer ver? Ó, raciocina, vem comigo. Não se perde porque é matemática pura. Imagina o hidrogênio. O hidrogênio. O hidrogênio, ele tem massa 1U. Pegou? Pegou? Olha que chique. O hidrogênio, vamos fazer até menor aqui, ó. O hidrogênio, ó, ele tem massa 1U. Hã? Tranquilinho, gente? Conta aí pra mim se tá tranquilo. O hidrogênio, 1U. Tranquilinho, né? Olha o cloro. O cloro, ele tem massa 35,5U. Olha só, 35,5U. Vai pegando aí a informação, hein? Isso aqui, eu tenho na minha cabeça. Eu tenho na minha cabeça essas informações. Você tem obrigação de saber? Vai ter uma hora que vocês vão até chegar a decorar isso. Mas, assim, você não tem a necessidade de saber tudo decorado. Porque são 119 elementos, 118. Então, saber a informação de massa de 118 elementos não faz sentido. Por isso que existe uma tabela periódica. A tabela periódica ninguém precisa decorar, você precisa saber entendê-la. Então, essas informações aqui, embora eu, professor, tenha na cabeça, você não tem a necessidade de ter na cabeça. Isso já está na tabela periódica. Ou, presta atenção, ou na prova do Enem já vai vir na questão, já vai vir no exercício essa informação. Então, fique atento. Isso aqui você não precisa decorar. De tanto fazer exercício, vai acabar decorando. Aí eu quero que você pense o seguinte. Vem comigo, vem. Raciocina. Se o hidrogênio tem massa 1U e o cloro tem massa 35U, o HCl, vem comigo, HCl, que é o H junto com o cloro. Qual vai ser a massa do HCl, hein, gente? Qual vai ser a massa do HCl? Fala aí pra mim. 36,5. Hã? Quanto? 36,5. 36,5 o quê? Unidades? Unidades. Olha que chique. Danado, cabuloso, sinistro, doidão. Ué. Aí, você vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai somar a massa do hidrogênio que está ali, mais a massa do cloro que está ali, gente. 35,5U mais 1U, isso dá 36,5U. Essa é o que a gente chama de massa atômica do HCl, é a massa da espécie. Essa é a massa da espécie HCl. Hã? Olha que legal. Cada elemento tem a sua massa. A junção dos elementos para formar uma substância faz com que essa substância tenha uma massa. Como é que você calcula? Simples. Você soma a massa de todos os elementos da fórmula. Olha que legal. Então, anota aqui para eu te dar mais exemplos ainda. Muito simples. Vamos lá. Tranquilinho? Cadija, Amanda, Guilherme, Cláudia. Estou gostando de ver vocês aqui, hein? Quando eu puder seguir, vocês me avisem. Podemos, Simone, seguir? Pode. Pode? Vamos lá. Gente, presta atenção agora nesse aqui de baixo. Eu vou colocar aqui uma série de massas de elementos e aqui eu vou colocar uma série de substâncias e a gente vai ter que calcular. Então, vamos lá. Ó, carbono 12, enxofre 32, oxigênio 16. O que mais? Vou deixar só esses aqui por enquanto. E aí, olha que chique, tá, gente? Vamos fazer a massa dessa espécie aqui, ó. CS2, depois CH4, depois SO3. Vamos lá, juntos. Juntos. Só para vocês verem como que é simples, é muito simples. Vem comigo. Vem comigo, gente, para não se perder, ó. Vem comigo. O carbono, ó, ele tem massa 12. E eu tenho carbono aqui, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui
12. Olha aqui, ó. 12 mais. Gente, quantos átomos de S eu tenho nessa fórmula? Quantos S eu tenho nessa fórmula? Quantos? 2. Então, eu vou ter 2 vezes. Qual que é a massa de um S? Aonde que está aqui, ó? 32. 32. Então, se eu tenho 2S, eu vou ter 2 vezes 32. Ontem a Thalita fez esse exercício com a gente. Da A soma das Thalita massas. ontem fez com vocês? Aham. Bom que a Fez. gente Agora reforça, que então. você fez, agora que eu tô lembrando. Ah, beleza. Então, é show. Que bom que vocês vão agora. Eu vou fazer uns mais difíceis daqui a pouco. Então, vamos só terminar isso aqui para garantir que a gente aprendeu, hein? Então, vamos lá. Então, somando isso aqui, gente, olha como que fica. Ó, vamos com calma, não precisa de desespero. 2 vezes 32, o dobro de 32 é 64. 64 disso aqui mais 12, 64 mais 12 vai dar 76. Então, a massa disso aqui é 76 U. Tranquilinho? Até aqui? Quem não tinha entendido, está entendendo agora? Está ficando claro? Ou não? Olha esse aqui agora, CH4. Vem comigo todo mundo. Depois vocês anotam. Esse aqui fica como? Ó, carbono é 12. Então, aqui é 12 mais. O hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios aqui. Então, eu vou ter 4 vezes. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, é 4 vezes 1. Ó, 4 vezes 1. Vamos resolver? Olha, divisão isso aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 1, 4. Mais 12. 12 mais 4, 16. Então, aqui eu vou ter 16. Tá vendo? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Vem comigo no de baixo aqui para eu deixar vocês anotarem. Porque eu sei que vocês estão doidos para anotar. Vem comigo. Raciocina. Aqui vai ser o seguinte, ó. O enxofre é 32, tá vendo? Então, aqui eu vou vir e vou colocar 32 mais. Ó, 32 mais. Olha a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui. Eu tenho 3 oxigênios. Olha que loucura, gente. 3 oxigênios vezes a massa do oxigênio. Então, seria 3 vezes 16. Então, aqui vai ser 3 vezes 16. Conta pra mim, gente. Quanto que dá 3 vezes 16? Quanto que dá? 48. 48. 48 mais 32 dá quanto? 80. 80? 80. Então, a resposta é 80 U. Olha aí. Tranquilinho, gente? Sim. Tranquilo. Tranquilo? Então, tá. Lembrando, gente, que esse U aqui não é gramas. Esse U aqui é uma unidade para espécies muito pequenininhas. Daqui a pouco, nessa aula ainda, eu vou mostrar a você como que os cientistas conseguiram sair desse U e transformar ele em gramas. Porque agora, hoje, no nosso mundo atual, a gente consegue expressar a massa do ácido clorídrico em gramas. A gente consegue expressar a massa do metano em gramas. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou ensinar como. Agora, eu vou dar 2 desafios aqui para vocês. Então, anotem isso aqui para eu poder apagar. Vai lá. Vai lá, neném. Anota aí, neném. Yes, everybody. Amanda Lima, Guilherme, tá de boa? De boa. Simone, posso apagar, Simone?
Cadija, posso apagar Cadija? Cláudia, quem mais está aí? Letícia. Beleza. Então vamos lá, gente. Agora eu vou dar um pouquinho mais complicado para vocês, tá? Vou dar um pouquinho mais complicado para vocês, tá? É esse aqui, ó. Esse pano que eu arrumei para pagar o 4, tá pagando nada. É esse aqui agora, ó. Vem comigo vocês, hein? Aqui é o cálcio, é o fósforo, é o oxigênio. O cálcio, ele tem massa 40 U. O fósforo, ele tem massa 32 U. E o oxigênio, 16 U. Por quê? Porque a substância que eu vou pedir é um pouco mais chata. Vai ser essa aqui, ó. Ca3, PO4, 2. Aí, você olha para isso aqui, você fica até com medo. Dá até tremedeira, as pernas ficam tremendo. Mas não precisa morrer. Porque isso aqui, apesar de ser difícil, eu vou mostrar para você que é super tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Anota aí para eu mostrar para você como que é. Yes, everybody. Vamos lá, Simone Biles. Vamos lá, Simone Biles. Bora, professor. Bora. Então vamos lá, gente. Presta atenção aqui. A dificuldade que está no parênteses, já vou avisar. Vocês têm dificuldade de olhar para o parênteses, mas não preocupe, eu vou mostrar aqui uma técnica. O que você tem que imaginar? Você tem que imaginar o seguinte, que tanto de átomos que eu tenho nessa fórmula? E aí eu vou te mostrar, ó. Quando você for calcular, é só você pensar da seguinte forma. Eu tenho 3 cálcios aqui. Então eu tenho 3 átomos de cálcio. Mais porque está tudo junto, tá? Então eu vou somar tudo. Quantos P eu tenho? É só você pensar. Tudo que está dentro do parênteses, vai se repetir. Como assim vai se repetir? Essa espécie dentro do parênteses é o PO4. PO4. Eu tenho um P e 4O dentro do parênteses. Só que aqui fora eu tenho o número 2. O que esse 2 significa? Pensa, raciocina. Esse 2 significa que o que está dentro do parênteses se repete 2 vezes. Ou seja, esse grupo PO4 aqui, ó, que está ali dentro, ele está em PO4 e em PO4 de novo. Ou seja, esse PO4 ele está se repetindo 2 vezes ali dentro. É por isso que tem esse 2. O que ele está querendo dizer para nós? Ó, vamos interpretar. Eu tenho 3 átomos de cálcio, e eu tenho 2 grupos PO4. Então, eu tenho 2 grupos PO4. Por isso que está entre parênteses. Porque o PO4, ele se repete 2 vezes. Então, eu vou ter PO4 e PO4. Tá? Então, quantos P eu tenho? Raciocina. P com P? 2P. Não é P que é P não, tá, gente? É P com P. P com P, 2P. Mais, ó, raciocina. 4O com 4O dá quantos O? 8O. 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 Então, eu vou ter aqui o quê? Ó? 2P e 8O. O que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer aqui? Ué, gente, eu acabei de fazer o seguinte, ó. 2 vezes 1P, 2P. Mais, olha aqui, ó. 2 vezes 4O, 2 vezes 4, 8O. Olha aqui, 8O. Então, o número que está fora, ele multiplica as espécies que estão dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 2 vezes o grupo PO4, porque eu tenho 2 vezes 1P, 2P. 2 vezes 4O, então eu tenho 8O. É assim que a gente faz. Agora que você viu como faz, você joga as massas aqui no lugar dos elementos. Então, olha como que fica. Vem comigo aí, ó. Vem comigo, seus doidão. 3 vezes 40
mais 2 vezes o P, ó, é 32. Então, 2 vezes 32 mais 8 vezes o O, que é 16. 8 vezes 16. E aí, hein? Vamos calcular isso aí? Vamos calcular, então. Eu vou tentar aqui ajudar vocês a calcular, porque eu não sei, não. Eu inventei isso aqui, ó. 30 vezes 40, 3 vezes 4, 12, não é? Então, aqui vai dar 120. Estou vendo se a minha mente está boa ainda para fazer essas contas. Porque eu faço tudo de calculadora. 2 vezes 32, 64. Mais. Vamos aqui, ó. 8 vezes 16, ó. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 128. Olha aí. Nossa Senhora, o professor, Kumon, hein? Kumon. Vamos lá, então, somar isso aqui, gente. 120 mais 128 mais 64. Ó, vamos ver se eu lembro como é que faz isso aqui, hein? Me ajudem aí. 8 com 4, 12. Vai 1. Ó, 1. Vou somar de baixo para cima, ó. 6 com 4, 10 com 1, 11. Vai 1. Aqui é 3. 312. Então, a resposta é 312U. E aí? Difícil ou fácil é essa, meninos? Mais ou menos. Hã? Mais ou menos. Um pouco. Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos? Professor, me explica de novo o cálculo, que eu não entendi. Vamos lá, então. Você não entendeu nada? Não, eu não acompanhei o cálculo, eu não consegui entender, não. Porque aqui é Não. 8 vezes... 8 vezes 16. E aqui tem um 4? Aqui em cima? Ah, tá. É porque eu estava fazendo a conta, aí eu acabei anotando aqui. Mas é assim, ó. 3 vezes o cálcio. O cálcio é 40. Sim. Mais 2 vezes o P. Quem é o P? O P é 32. Tá vendo? É. Depois é 8 vezes o O. O O é quem? 16. Tá vendo? Ah, tá. Aí eu resolvi essa operação, deu 312. Sim, entendi. 312. Tá bom? Tá bom. Tá todo mundo de acordo aí, gente? Sim. Posso apagar aqui, então? Eu vou deixar uns de para casa aqui para vocês. Mas não é porque a aula está terminando, não. É porque eu vou deixar uns de para casa, porque não vai dar tempo da gente ficar falando disso. Tá? Posso anotar o para casa? Pode. Pode. Então Aham. tá. Então vou apagar aqui e vou anotar para vocês o que eu quero que vocês calculem aí de para casa, tá? Eu não vou pegar leve, não. Vou pegar um pouco pesado. Quer ver? Ó. Vou colocar a massa dos elementos aqui, porque eu vou deixar a massa deles aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Hidrogênio, 1U. Carbono, 12U. Oxigênio, 16U. Cobre, 63,5U. Enxofre, 32U. P, 30. Eu usei 32 também para o P, não foi? Vou colocar aqui 32U também. Vou colocar 31. Dessa vez eu vou deixar 31. 31U. Que mais? Eu vou deixar... Esses aqui já tá bom, porque aí eu uso eles. Aí, gente, olha só. Vocês vão fazer para mim dessas espécies aqui, ó.
calcular a massa B. Aí, letra A, H2, SO4. Letra B, sulfato de cobre. Letra C, vou colocar mais um elemento aqui do lado, viu, gente? O alumínio. Alumínio é 27U. Alumínio, vou deixar aqui, ó. Al2, SO4, 3. Olha aqui, ó. D. Cu, 2O. Letra E. Al2, O3. Letra F. C12, H22, O11, que é o açúcar, sacarose. O que mais? G, Cu, PO4, 3 menos. Olha aí. C, H3 mais CH3 mais. É isso aí. É essas aí que eu quero que vocês façam, tá? Antes da gente continuar aqui. Então, eu vou esperar vocês anotarem. Essa G e H eu não faço a mínima ideia de como faz. Aqui você vai calcular normal, tá, gente? Boa pergunta. Aqui você vai calcular normal. Esse sinal aqui em cima não interfere em nada. Então, esse 3 menos é como se ele não existisse. E esse mais aqui é como se ele não existisse. Então, aqui você vai calcular normal, como se não tivesse nada. Quando tem menos e mais, não importa. Não importa. Você calcula normal como se eles não existissem. Tá bom? Isso é para confundir mesmo. Podemos seguir então, meninos? Vocês estão anotando ainda? Me conta aí. Pode seguir. Pode seguir? Então vamos lá então. Aí, gente, agora eu vou mostrar para você uma coisa dessa matéria que é um pouquinho chato, mas não é impossível, tá bom? Vou mostrar para você. É uma forma da gente calcular, da gente fazer o seguinte, trazer essa medida em U para a nossa realidade em gramas. Só que essa medida em U é para átomos, espécies, moléculas muito pequenininhos. Então, para a gente trazer essa unidade U e transformar em gramas, uma amostra que tem um átomo não serve para nós. Uma amostra que tem uma molécula não serve para nós. O que vai servir para nós é uma amostra com milhares de moléculas. Aí essas milhares de moléculas vai fazer sentido que sejam a massa delas dada em gramas. Então, uma molécula não tem como eu determinar a massa dela em gramas.
Não faz sentido para a nossa realidade. A nossa realidade é realidade muito grande, de coisas muito grandes. Então, por exemplo, eu estou lotado de moléculas, de partículas no meu corpo. E tem milhares e milhares e milhares de partículas. É por isso que o meu peso, não vou nem falar meu peso, é por isso que ele pode ser dado em quilo. Por quê? Porque o tanto de material que me constitui me garante que eu tenha o meu peso calculado em quilos. Agora, uma molécula não faz sentido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a minha amostra, aumentar o número de partículas do sistema para que eu consiga determinar a massa desse sistema em gramas. Então, esse copo tem água aqui dentro. Por que a água que está aqui dentro ela tem alguns gramas? Porque eu não tenho uma molécula de água. Eu tenho milhares e milhares e milhares de moléculas de água aqui dentro. É por isso que esse copo que contém água aqui dentro, essa água ela pode ser determinada em gramas. Eu posso colocar o copo na balança e ele me dizer que tanto de água em gramas que tem aqui dentro. Mas não vai ter uma molécula aqui dentro. Nunca. O que vai ter aqui dentro são milhares e milhares de moléculas. É isso que a gente tem que entender. E aí, eu vou mostrar para vocês como que é isso, tá? Um homem, gente, chamado Avogadro, olha o nome do cara. Não é advogado, não. Não é advogado, não. É Avogadro. Ele criou uma constante, que a gente chama de constante de Avogadro. Vamos anotar aqui, ó. Constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Como assim? Olha só, gente, presta atenção, tá? A água, ela tem 18 U. Tá bom? A água, ela tem 18 U. Presta atenção, que isso é importante. Eu sei que está um pouco lento aí a câmera, mas nós vamos conseguir chegar aqui, ó. A água tem 18 U. U. Significa o quê? Presta atenção aqui, ó. Deixa eu aqui, ó, olhar minha internet aqui. A internet está boa. O que significa? Significa, gente, que se eu tiver 18 gramas de água, olha que legal. Se eu tiver 18 gramas de água, é porque eu juntei um número de moléculas de água enorme. E esse número de moléculas que eu juntei foi 6 vezes 10 a 20. Quer ver? Vou deixar para falar isso daqui a pouco. Primeiro eu vou mostrar uma série aqui, primeiro, de espécies. Então aqui eu tenho 18 U, tá vendo? O que ele fez? Ele juntou um tanto de moléculas até dar 18 gramas de água. Olha só. Então uma molécula de água é 18 U. Um tanto de moléculas de água eu juntei para dar 18 gramas. Então vem comigo. Aqui, ó. Imagina que eu juntei o CO2. Ó, peguei o CO2. O CO2, ele tem 44 U. Isso eu usei, gente, esse número aqui eu obtive calculando daquele jeito que eu ensinei vocês. Tá? Então, 44 U. Eu consigo transformar isso em 44 gramas? Consigo. 44 gramas. Mas eu tenho que juntar um tanto de molécula de CO2, uma quantidade muito grande, para chegar em 44 gramas. Beleza? Quer ver? Imagine que eu tenho amônia. Amônia aqui, ó. Vem comigo para vocês verem. Amônia. A amônia, ela tem 17 U. O que isso significa? Significa que uma molécula de amônia, ela tem uma massa 17 U. Se eu juntar milhares e milhares e milhares de moléculas de amônia, eu vou chegar em 17 gramas de amônia. Tá vendo? Quando que isso acontece? Quando que a massa em gramas será numericamente igual à massa em U? Presta atenção. Quando que a massa em gramas ela vai ser igual à massa em U? Quando? Quando que a massa em gramas, ó, ela vai ser igual à massa em U? A massa em gramas de uma espécie, ela será igual à sua massa em U. Ó, a massa em gramas será igual à massa em U
Quando eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas. Que isso, pessoal? 6 vezes 10 a 23 moléculas? Isso. Gente, isso representa 602 sextilhões de moléculas. Que isso, professor? Você está querendo me dizer que 18U é a massa de uma molécula de água, mas 18 gramas é a massa de 602 sextilhões de moléculas de água? É isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que para representar a massa da água em gramas, eu vou precisar de muitas moléculas. Eu vou precisar de 602 sextilhões de moléculas. Gente, raciocina. A mesma forma é com CO2. Ó. Quando a massa em gramas do CO2 for igual à sua massa em U, é porque eu juntei 602 sextilhões de moléculas de CO2. Gente, é tanta molécula, você não faz sentido. Ó, você não tem noção de tantas moléculas que são. Por isso que a gente representa como 6 vezes 10 a 23. Então, eu tenho aqui 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ó. Quando eu tiver 18 gramas de água, é porque eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quando eu tenho 44 gramas de CO2, é porque eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Que isso, professor? É coisa demais. Coisa demais. Quando eu tiver 17 gramas de amônia, que é a mesma massa que eu calculei usando a tabela, 17U, tá vendo? Quando eu tiver 17 gramas de amônia, é porque eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Olha aí, gente. Você está vendo que é igual? Olha que chique. É isso que vocês precisam entender. Por que é constante? Por que é uma constante de Avogadro? Porque toda vez... Gente, presta atenção, raciocina. Toda vez, independente de qual for a substância, independente da substância que for, se a massa em gramas for igual à massa em U, eu juntei 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quer ver um outro exemplo? Olha só. E como que ficou sabendo disso? Como que descobriu isso? Como que Ele ficou fez isso em sabendo? laboratório. O Avogadro, ele fez isso em laboratório. Ele fez todos esses experimentos envolvendo gases, envolvendo substâncias dentro do laboratório. E aí ele foi medindo. Aí ele foi pensando assim, deixa eu ver quantas moléculas que eu vou ter quando eu juntar 18 gramas de água. Aí 6 vezes 10 a 23. Deixa eu ver quantas moléculas que eu vou ter quando eu tiver 44 gramas de CO2. Aí ele juntou lá, aí fez umas contas matemáticas, aí ele descobriu 6 vezes 10 a 23. E aí ele descobriu isso, que toda vez que ele calculava a massa em gramas da substância, e essa massa fosse igual à massa em U, que eu tinha calculado, usando a tabela, toda vez que a massa em gramas fosse igual à massa em U, o número de moléculas era sempre o mesmo. 6 vezes 10 a 23. Por isso que a gente chama de constante de Avogadro. Olha que chique. Olha o O2. Só para vocês verem. O O2. O O2 ele tem massa 32U. Ó. Uma molécula de O2 tem 32U. Eu calculei isso aqui usando os dados da tabela periódica. Se ele chegar em 32 gramas de oxigênio, se eu juntar 32 gramas de oxigênio, é porque eu juntei 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Gente, sabe esse 6 vezes 10 a 23 aqui? Sabe o que ele significa? Ele significa uma palavrinha que talvez vocês já conheçam. A gente chama de mol. O que é isso, professor? Mol a gente chama isso de mol. Então, 6 vezes 10 a 23, a gente chama de 1 mol. Quer ver um exemplo? Quando você vai você vai comprar um ovo, aí você fala, eu quero uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos representam quantos ovos? 12. 12. Então você está vendo que ao invés de falar 12, você fala uma dúzia? Porque isso está, uma dúzia, está substituindo o 12. Fica mais fácil da gente falar. Tem um cara que passa aqui na rua falando, ô. Aí às vezes minha mãe vai lá e compra um pente. Um pente.
São quantos ovos? É 30. 30 ovos. Por que eu estou falando isso com vocês? Para vocês verem que números muito grandes a gente pode transformar em uma unidade pequena para representar ele. É como se fosse uma máscara. Imagina você indo no carnaval. Você está indo no carnaval, mas você pode colocar uma máscara na frente. Essa máscara está escondendo você. Ela pode estar até te representando. Entendeu? Então, aqui a gente faz isso na matemática, na química. A gente mascara os números para eles ficarem mais fácil de serem compreendidos. Então, ao invés de falar dúzia, ao invés de falar 12, eu falo dúzia. Uma dúzia, 12. Ao invés de falar 30, eu quero 30 ovos. Não, eu quero um pente de ovos, porque está mascarando o número grande que tem por trás. Aqui a gente faz a mesma coisa. Ao invés de falar 6 vezes 10 a 23, esse número horroroso, gente, vocês têm que aceitar. Vocês têm que concordar comigo, esse número é horroroso. Quem vai ficar falando, ele dá 6 vezes 10 a 23 moléculas de água? Para! Ninguém fala isso não, né? Tá fora de moda. Que ridículo. Não. 6 vezes 10 a 23, que nada. Eu vou chamar de mol. Então pronto. Toda vez que alguém falar 12, você lembra dúzia. Toda vez que alguém falar pente, você lembra 30. 30 ovos. E toda vez que alguém falar 6 vezes 10 a 23, você vai falar mol. Olha que bonito. Que isso? É 6 vezes 10 a 23? Mol. Ó que bonito. Isso entra na gente, ó. 6 vezes 10 a 23 pessoas. Um mol de pessoas. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Um mol de moléculas de água. Então, a partir de hoje é assim. Então, agora, a gente pode, ao invés de usar esse 6 vezes 10 a 23, a gente pode usar mol. Por quê? Porque a partir de agora a gente sabe que um mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Da mesma forma que uma dúzia é igual a 12, da mesma forma que um pente é igual a 30, um mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Olha que legal. E aí, anota isso aqui, porque eu vou colocar o título para a próxima aula que vocês vão ver com a Thalita, que aí não é mais comigo, aí eu vou passar para ela. A próxima aula vai ser a aula de mol. Olha que doido. Então, o título da próxima aula vai ser mol. Mol. É o título da próxima aula com a Thalita. Ok, gente? Ou tranquilo ou difícil? Deu para compreender? Deixa eu sair da frente para vocês anotarem. Ô, Tiago. Oi. Tiago. Oi. Pode falar. Pode falar. Eu não consegui compreender em relação a esse 6,10, 23 moléculas aí, elevado a 23 moléculas. Esse 6 vezes 10 a 23, ele só é uma representação para esse número aqui, ó. 602 sextilhões. É porque ao invés de colocar 602 seguido de 23 zeros, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23. Aqui, ó. Ai, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ao invés de colocar esse número grandão aqui, esse é o número de moléculas que eu precisei juntar. Ao invés de colocar esse número grandão aqui, eu represento como potência de 10. 6 vezes 10 a 23. Tá bom? Compreendi. Muito obrigada. De nada. Então, anotem aí, meus queridos. Quando terminar, me avisem.
Letícia Eles, Thalita. Letícia Eles, Thalita. Simone Coelho. Oi, Tá aí, Simone? Anotou, Simone? anotei. Guilherme, anotou, Guilherme? Anotei. Ô, gente, então é isso, tá? É isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Obviamente que eu queria falar muito mais para vocês. Só que o nosso tempo ele é um pouquinho reduzido, né? Então, assim, paciência. Vamos lá com calma que a gente consegue chegar lá. Então, a matéria que a professora vai falar para vocês na próxima aula é MOL. E eu vou voltar para a orgânica a partir da semana que vem. Então, semana que vem, né, a gente parou na última aula que a gente tinha feito, nós tínhamos parado em produção do etanol no Brasil. Eu vou seguir a partir dali na semana que vem. E essa aula aqui, então, vai ser seguida pela Thalita, beleza? Tranquilo para vocês? Então é isso, gente. Ó, Beleza, obrigado, boa noite. um beijo para vocês, boa semana aí. Um abraço, viu? Foi bom ver vocês de novo, viu? Abraço, Simone, um tchau. abraço, Bela, Obrigada. Guilherme, todo mundo que está aí, um abraço para vocês. Tchau, Thiago. Boa Boa noite. noite. Falou, Tchau, boa boa noite. noite. Vocês entram aqui, tá?